de uma pauta que tangencia, queira sim ou queira não, tangencia a área policial. Nessa segunda-feira, a data é especial, é comemorado o aniversário de 17 anos da Lei Maria da Penha. Esse instrumento de combate à violência contra a mulher que surgiu justamente durante o mês de agosto, que é marcado aí como o Agosto Lilás, que é o mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. E já que a gente vai falar de política pública para a mulher, nada melhor do que falar com quem entende e quem é responsável por fomentar esse tipo de política. Nós estamos em contato agora por videoconferência com a secretária da Mulher e Diversidade Humana da Paraíba, professora, jornalista querida Lídia Moura, que conversa conosco agora por videoconferência. Eu queria já nessa noite, Lídia, começar com uma provocação. Nesses 17 anos da Lei Maria da Penha, o que é que a nossa Paraíba, o nosso estado da Paraíba tem de comemorar no que diz respeito à política pública, ao enfrentamento desse mal social que tanto nos oprime, seja na capital, no interior do estado? Seja bem-vinda, boa noite. Muito obrigado, boa noite a você, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Essa lei, ela é considerada pela ONU uma das 3 leis mais importantes do mundo, justamente porque ela dá uma resposta significativa no enfrentamento à violência. Veja que antes do advento da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, os crimes contra as mulheres, de violência contra as mulheres, resultavam no pagamento de uma cesta alimentar ou na prestação de serviços comunitários. Então, a lei interrompe isso, né? Essa transação penal que existe ainda no ordenamento jurídico para outros casos, mas não para o caso da violência contra as mulheres, e o Supremo já pacificou isso, inclusive. E nós temos, para além disso, nós temos algo muito importante também na lei, é que a lei ela traz obrigações para os estados, para os municípios e para a União, que são criar organismos de proteção às mulheres. Então, é a partir da lei que se criam casas-abrigos, que se criam inclusive as varas, né, de enfrentamento à violência nos tribunais de justiça, nos tribunais de justiça. Então, ela é muito importante porque ela traz obrigações para estados e municípios e para a própria União, que é criar esses equipamentos de proteção às mulheres. Então, nós temos a comemorar que é uma lei conhecida por mais de 98% do povo brasileiro. Então, todo mundo sabe que se cometer um crime contra as mulheres, haverá uma resposta na forma da lei. Então, as mulheres se encorajaram um pouco mais para procurar ajuda, porque sabem que agora o resultado não será uma cesta alimentar. Então, eu diria para você que ela é uma lei importante, sim, nós ainda temos violência, mas nós teríamos um quadro muito pior se não houvesse a Lei Maria da Penha. Lídia, a violência contra a mulher, ela está mais presente nas comunidades ou nas famílias de baixa renda, ou isso é um mito preconceituoso criado por alguns? Não, a violência, ela está em todas as classes sociais, em todas as idades, infelizmente. Não é uma questão apenas de um problema financeiro. Nós temos mulheres que a gente acompanha de alto padrão na sociedade, de alto poder aquisitivo, então ela está em todos os lugares. É claro que vai haver um agravamento, nos casos de violência, pode haver um agravamento dessas violações de direitos, dessas violências, mas ela está presente em todas as camadas sociais. Infelizmente, nós temos aí um problema que precisa ser enfrentado por toda a sociedade e que não é pontual. Ela acontece em todas as camadas, em diferentes níveis de salário, de poder aquisitivo, enfim, mulheres com nível superior, mulheres que não têm escolaridade, ela afeta todas as mulheres. Nós somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E a violência, ela está presente no mundo inteiro, porque ela é um problema histórico, é um problema social, é um problema de não respeitar a vida das mulheres, que infelizmente nós temos de combater, não só prestando auxílio e serviços às mulheres, como nós temos que avançar na educação, na compreensão de que meninos e meninas devem ter direitos iguais, na compreensão de que uma sociedade não será civilizada, justa, enquanto houver violência contra as mulheres.
Lídia, alguns instrumentos foram criados durante esses 17 anos da Lei Maria da Penha para potencializar o trabalho das autoridades policiais, para ajudar o trabalho das autoridades policiais, inclusive a própria lei, né, que vem passando por atualizações, sempre a mais recente, inclusive esse ano. Aqui na Paraíba nós temos uma experiência muito interessante que foi a criação da Patrulha Maria da Penha, né? Que aí é um mecanismo de policiamento ostensivo que não é só a viatura na rua, não é só o apoio dado pela PM, tem uma rede de serviços, uma gama de serviços, inclusive, que garante essa assistência a essa mulher, né? Então, o Programa Integrado Patrulha Maria da Penha, ele não está inserido nessa previsão legal, ele surge depois. Ele surge em alguns estados, lá primeiro no Rio Grande do Sul, depois a Bahia teve uma experiência. O nosso modelo aqui é diferenciado porque ele justamente não é ostensivo, ele é preventivo. Então, ele é coordenado pela Secretaria da Mulher, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e com o Tribunal de Justiça. Então, nós fazemos o serviço que é destinado àquelas mulheres que têm ou que solicitaram medidas protetivas. As medidas protetivas são um importante instrumento. Quando um juiz ou uma juíza concede uma medida protetiva, a maioria dos agressores se afasta, mas há uma parcela que volta ainda mais violenta, querendo inclusive se vingar. Então, nós precisamos monitorar a vida dessas mulheres que têm essa medida protetiva e que continuam sofrendo grave ameaça. Então, a patrulha vai trabalhar num perímetro com auxílio da polícia, mas vai ser identificado um perímetro, vai ser cuidado dessa segurança dela, tem uma visita à casa dela para verificar se há vulnerabilidades. Nós temos uma equipe técnica que vai fazer o atendimento dessa mulher, que são assistentes sociais, psicólogas, advogadas. As nossas advogadas acessam o PJE, né, que é o programa do Tribunal de Justiça, né, e que elas vão acompanhar as medidas protetivas, o processo, se aquele agressor está solto, se está preso. Isso é um direito da mulher ter conhecimento do processo que diz respeito a ela. Então, é um programa que ele tem todo um caráter preventivo. A parte mais ostensiva é feita pela Polícia Militar, que vigia esse perímetro onde a mulher, porventura, corra risco, que pode ser a casa dela, que pode ser a casa da mãe, de um familiar, que pode ser a escola das crianças, pode ser o trabalho dela. Então, ao fazer essas rondas, o agressor não sabe em que momento a polícia pode chegar. Então, isso coíbe, porque se a polícia encontrar naquele perímetro onde ele não pode estar, né, que é a proximidade com a mulher, ele então é conduzido à delegacia e é preso, né, em flagrante por descumprimento da medida protetiva. Estamos conversando com a jornalista Lídia Moura, que é secretária da Mulher e Diversidade Humana do Estado da Paraíba. A senhora já ocupa essa função há alguns meses, auxiliando o governador João Azevedo, e eu queria nesse final fazer, na verdade, a pergunta seria mais uma reflexão, na verdade, né? Secretária, para a gente entender, politicamente falando e agora na esfera nacional, mudou o comportamento do governo federal relacionados a assuntos diretamente ligados à sua pasta, porque é muito forte o nome da sua pasta, da Mulher e Diversidade Humana. E a gente via até dezembro do ano passado, com o governo Bolsonaro, a gente via críticas não só suas, mas de outros membros do governo e outras representatividades no que diz respeito a encarar esses problemas ou a entender que é um assunto ou é uma política prioritária, a política da diversidade humana, a política de defesa da mulher. Nesses, digamos assim, 7 meses, né, que concluímos agora, 8 meses do governo, entramos no 8º mês do governo Lula, mudou alguma coisa? A senhora tem sentido que mudou alguma coisa? Olha, mudou completamente, mudou essa relação do governo estadual, eu estou na pasta desde final de 2019, e mudou completamente. Nós vivemos os últimos 4 anos, eu diria até os 6 anos, mas os 4 anos houve um agravamento, em que essas políticas foram desmanteladas. Não havia qualquer política, nem mesmo o 180, que é um instrumento importante, é um canal importante para a denúncia das violências, estava em funcionamento. Então mudou, não apenas em relação às mulheres, mas mudou também em relação ao enfrentamento ao racismo, que está na minha pasta, a questão
do respeito aos povos indígenas, que nós temos indígenas, 2 etnias na Paraíba, em relação aos povos quilombolas, ciganos, então mudou. Nós já tivemos, inclusive, missões do governo federal aqui em relação aos povos ciganos. Está se construindo uma política nesse sentido. Em relação às mulheres, nós temos um ministério, a ministra Cida já esteve na Paraíba, veja, né, como é importante isso, trazendo 2 casas da mulher brasileira, que nós já estamos encaminhando a documentação, já vamos entrar nessa primeira leva, provavelmente, de licitação, para que a gente, num prazo de 2 anos, tenha essas 2 casas, uma em João Pessoa, outra em Campina Grande, mas esse ministério, em apenas 7 meses, ele já conseguiu aprovar 9 leis importantes, dentre elas a lei que impede que homens e mulheres possam ter salários diferentes. Então, é um novo momento em que há uma ambiência para a construção dessas políticas. A Paraíba já está beneficiada diretamente, nós já estivemos com as ministras, todas elas que dizem respeito à nossa pauta, mesmo não tendo estado ainda com o ministro Silvio Almeida, porque quando eu estive em Brasília, a agenda dele não comportou esse encontro, mas eu estive com 2 secretários nacionais da pasta, né? A secretária que cuida da questão da pessoa com deficiência e a secretária que cuida da política LGBTQIAPN+. Então, nós já estamos trabalhando conjuntamente. Então, mudou completamente o cenário, mudou a ambiência da construção política e nós, para a Paraíba, já temos resultados aí muito definidos, que são, por exemplo, as Casas da Mulher Brasileira. E várias outras interfaces, nós já estamos compondo o Fórum Nacional de Gestoras, que o Ministério criou. Então, nós temos um momento completamente novo e muito importante para a vida das mulheres e para o enfrentamento ao racismo, para o enfrentamento à LGBTfobia. Secretária Lídia Moura, obrigado pela disponibilidade. Eu sei que o dia foi cheio hoje, muita entrevista, muitas requisições, mas obrigado por disponibilidade de conversar conosco para Campina Grande, todo o compartimento da Borborema nessa noite de segunda-feira. Eu não poderia faltar com a minha cidade, né? Então, eu sou uma campinense de coração, então jamais deixaria de levar essa informação também para Campina Grande. Sou grata a vocês pela oportunidade, estou sempre à disposição. Hoje foi um dia corrido, mas sempre que eu posso, eu consigo me organizar, eu dou as devidas informações, é um dever também, e vocês nos ajudam muito quando fazem essa discussão, quando fazem esse debate, quando levam informação, estão contribuindo decisivamente para a gente mudar o quadro de violência contra as mulheres. Muito obrigada. Obrigado, secretária. 19 horas mais 54 minutos.